Nós vamos fazer agora a Marisa Schmidt. Marisa, dá um tchauzinho para a gente, um oi. A Marisa está em Bertioga, Marisa é pedagoga, ela tem uma carreira iniciada nos anos 70 e ela foi minha professora. Ela foi minha professora. Está aqui a Marisa, deixa eu chamar a Marisa. Responder para a Marisa. Fazendo a transmissão. Vamos esperar a Marisa entrar. A Marisa, além, ela faz uma série de coisas. Opa, desculpa, é uma pessoa extremamente ativa. Oi, Marisa, tudo bem? Oi, boa noite a todos. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Boa noite. Olha, me perdoe, eu sei que a gente não pode ser personalista nessa hora, tem um programa, mas que se dane. Você é uma professora que eu amo de paixão. É uma forma, trazer você aqui é uma forma de homenagear todos os professores que eu tive na vida. Pelo benefício da internet, a gente se encontrou. E eu estou muito feliz e, desculpa, muito emocionado. Quando eu era pequenininho, num colégio alemão, super rígido, anos 70, você estava lá como um oásis no meio dessa rigidez e tal. Muito obrigado de coração. Talvez o que vocês não saibam, Marisa, você é poetisa, né? Nas horas vagas, que agora são muitas. Conta um pouquinho da tua formação para gente. Bom, Fernando, eu me formei pelo Brasílio Machado, Instituto de Educação, em 67, e imediatamente eu comecei a trabalhar numa escola particular que era da diretora do primário do Brasílio Machado. Ela me chamou e eu acabei indo trabalhar na escola. Era uma escola pequena, mas foi a escola que me abriu as portas. Através dessa escola, que à época chamava-se Jardim Escola Lins de Vasconcelos, hoje é uma escola grande, e eu acabei indo para o Porto Seguro, onde eu tive o prazer de ter você por aluno, né? E era um bom menino, era a gracinha. Eu fiquei no Porto Seguro até 76, quando eu me mudei de cidade, aí ficou bastante difícil, né? São Bernardo do Campo, Morumbi, ficou muito difícil. Mas foi assim, foi a escola onde eu aprendi realmente qual é a função do professor. Eu sou toda gratidão ao Porto Seguro por tudo, pelos colegas extremamente generosos que me aceitaram, uma menina ainda, que não falava alemão, que não tinha nada a ver com alemão. Eu depois casei até com descendente de alemães. Mas assim, eu só tenho lembranças boas e só tenho gratidão. Era imperativo, a maioria dos professores, ou talvez uma boa parte, ou eram alemães de origem ou falavam alemão, né? Mas Sim, não foi imperativo, não foi uma coisa que barrou você, né? olha, no início foi bastante difícil, não só pela língua, porque até o planejamento muitas vezes era em alemão. Mas eu tive, por sorte, a minha sogra, que à época ainda não era, e que era descendente de alemães e que me deu uma força enorme em todos os sentidos, me ajudou muito. Mas é como eu falei, os colegas foram extremamente generosos, né? Você falou de uma coisa que era marcante no Porto Seguro, que era a rigidez, por ser uma escola alemã, e eu vinha, além de vir de uma escola pública, eu ainda licionava numa escola muito pequenininha. E eu tive que aprender a manter uma certa distância, né? Eu que sempre fui muito de agarrar, de beijar, de abraçar, aprendi a manter uma certa distância, né? Mas tudo era muito fácil, porque vocês eram crianças extremamente educadas.
A escola era extremamente boa em todos os sentidos, né? Foi a escola onde jamais faltou material, qualquer coisa que se pedisse, incentivo para curso, um salário decente, digno. Então, eu ainda peguei a parte muito boa do magistério. Marisa, eu gostaria que você falasse alguma coisa em relação a como você enxerga a educação nesse momento atual. O que você acha? O que está acontecendo na tua cabeça? O que tinha antigamente que poderia ter permanecido? O que tem hoje que poderia ter antigamente que também faria uma diferença? Enfim, um panorama disso rapidinho para a gente. Fernanda, eu acho que a sociedade mudou. E com a mudança da sociedade, a mudança até das estruturas familiares, ficou muito mais difícil para o professor hoje dar aula. Eu nunca imaginei que eu iria ver um professor ser agredido em sala de aula. Nunca pensei. Jamais pensei, por exemplo, de eu ver professor aceitar aluno como amiguinho, porque o aluno ele pode sim ser muito chegado a você, mas a necessidade dele ter um modelo para seguir é importante. Eu posso falar da realidade que eu vivo hoje, embora eu esteja aposentada há anos, sou fora, né, de sala de aula, mas tenho muito contato, especialmente com professores da rede pública. E o que eu vejo aqui que me entristece, o pouco interesse do poder público pela educação. Um exemplo simples, a minha cidade não tem uma biblioteca pública. Não tem, simplesmente desativaram. Os professores hoje não têm aqui um plano de carreira. Então, eles ainda estão atrelados a um plano do funcionalismo para lá de ultrapassado, mas eles não têm um plano de carreira. Um professor iniciante aqui está abaixo do piso. Então, há várias coisas que eu acho difícil, né? Falta hoje para o aluno aquilo que é essencial, que é o estímulo em casa. Né? Aquele aluno que, quando chegava em casa, o pai falava: peraí, o que você fez hoje? Por que você fez? Qual é a sua lição? Eu não percebo esse envolvimento das famílias com as crianças, com os alunos, e muito menos o respeito ao professor. Né? Uma das coisas que me levou a fazer o magistério, que me levou para a sala de aula, além de ser uma vocação, eu sempre gostei muito de criança e gostava de ensinar, mas assim, o professor era alguém muito respeitado na sociedade. Sim. O meu avô tinha um armazém, e esse armazém do meu avô, né, era muito antes do advento dos supermercados, mas além dele ter o armazém, à noite se reuniam os amigos ali para tomar um aperitivo e conversar. E quando surgia algum assunto mais importante, mais contundente, ele chamava o professor que morava ao lado, porque o professor era uma autoridade, era alguém que poderia dar uma resposta embasada. Então, aquilo eu achava lindo. Né? O respeito que a minha sogra, por exemplo, que tinha uma escola pequena no bairro, o respeito que ela recebia por parte da vizinhança. Isso tudo se perdeu. Né? O professor hoje, infelizmente, ele é desrespeitado. Eu tenho um filho professor universitário que se queixa das mesmas coisas, da falta de estímulo até dos próprios colegas, né? Que vão levando a coisa, porque como não se exige nada, também a gente não precisa dar muito. Isso me entristece, porque Marisa, sem educação não tem futuro. Não tem futuro. Marisa, eu vou ser sincero com você. Eu venho de uma família de professores, mãe, tia, tias, primas. Atuei junto com o Valdinho tantos anos, né, Valdinho? Tantos anos, a gente junto ali, mais de 20 anos. Veja bem, essa é uma realidade, principalmente hoje, o que me preocupa
Aqui em São Paulo, em alguns bairros, o professor está sendo ameaçado, aluno Sim, armado em sala de aula, mas também tem a mão contrária, professores que estão perdendo a linha e partindo para a agressão, partindo para a sim. sedução do aluno, que eu acho que é uma coisa que também a gente não pode permitir. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Que livro Claro. fez sua cabeça? Não entendi, não Que livro entendi. que fez sua cabeça? Que livro que te levou aí para o ensino? Alguma coisa que te ajudou muito a exercer a tua profissão? Tá. Eu sou uma leitora voraz, eu leio tudo e qualquer coisa, de bula de remédio a lista telefônica. O que cai na minha mão eu leio, né? Mas há um livro, aliás, eu nem vou dizer em livro, há um autor que me encanta, que é o Rubem Alves, né? O grande professor Rubem Alves, que eu acho que ele é responsável por todos nós, né? Ele escreve fácil, ele transformou a pedagogia em algo delicioso, que gente que não é pedagoga e não é professora lê Rubem Alves. Isso que eu acho É. bonito. Sabe por quê? Porque o Rubem Alves, ele tem uma coisa que eu acho que qualquer professor precisa ter, é amor ao que faz. Se você tiver amor, você vai ser um excelente gari, você vai ser um excelente jardineiro, você vai ser um excelente professor. Tem que ter amor pelo ser humano. Não é amor só pela profissão, não é amor só por estar numa sala de aula, mas pelo ser humano em si, né? Você, uma criança, e até um adolescente, um jovem, quando ele está numa sala de aula, ele ali dentro é alguém que está buscando mais do que ele tem fora. Se o professor não tiver o amor suficiente para se doar integralmente, não vale a pena estar numa sala de aula, porque a sala de aula exige isso, ele exige que você esteja inteiro ali dentro. Né? Eu vi agora há pouco a colega a Cris falando de arqueologia, que é uma coisa tão bonita, e ela falou que lidou muito tempo com os vivos e se dedicou aos mortos. Né? Eu acho que se nós não tomarmos muito cuidado com os nossos vivos dentro de uma sala de aula, eles se transformarão em esqueletos apenas. Eles podem até guardar muita coisa dentro da cabeça, mas eles não vão utilizar aquilo para viver. E a escola é isso, a escola é vida, ela tem que ser vida, né? Então, eu acho que o Rubem Alves ele me ajudou muito na medida que, às vezes que eu me senti perdida, eu ia lá buscar e li uma frase, né? Onde, por exemplo, tem uma frase dele que diz o seguinte: eu vou ser extremamente feliz se a escola só incentivar um aluno a ler. Eu também. Porque se a escola incentivar a leitura, ele vai buscar o que ele quiser. Marisa, eu estava Diga. muito emocionado no começo, agora vocês terminam de falar. Meu, que lição, cara, que lição. Não é à toa que você é amada. Você é amada. Eu acompanho suas postagens, você acompanha as minhas, você sabe quando eu estou feliz, quando eu estou triste, mas você é uma... não era. Seria impossível você não ser. Você é um ser humano fantástico. E você na, reproduziu isso na tua vida como professora, como voluntária, né? Sim. Tal, em Bertioga. Queridos, vocês estão assistindo a live. A Marisa é uma pessoa que nasceu e vive para os. É isso, é fora de É, série. eu gosto de gente. Eu vou ter que encerrar. Eu queria que você falasse, fizesse uma homenagem rapidinha para os professores ou as pessoas que você quiser citar nesse momento. Bom, o que eu posso dizer para os professores é assim: não desistam, nunca. Porque, na verdade, o professor ele é um grande plantador de esperança. Enquanto ele tiver a vontade de sair da cama e ir para uma sala de aula, nós estamos salvos. Então, o que eu falo para os professores é o que eu falo para o meu filho.
Não desista. Com tudo e apesar de tudo, vale a pena. Deus te abençoe. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu só entrei naquele colégio porque Dona Zigre me bancou, eu só continuei porque você me abraçou, eu só terminei porque professor Higino, professora Cláudia tiveram paciência. Deus te abençoe. Maravilhosos. Queridos, a Marisa pode ficar 2 anos, a gente vai derrubar essa live e terminar. Obrigado. Meu, se arrebentou. Obrigada de coração a todos vocês e muita sorte. Obrigado.